Olá, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o gentil convite do Data Privacy para poder falar aqui, nas pessoas do Renato, do Bruno, da amiga e coautora, Maria Cecília. E também, enfim, agradecer a presença aqui dos participantes, amigos e pessoas com quem a gente teve algum diálogo durante o desenvolvimento do plano. Para quem não me conhece, então, a Maria Cecília já fez uma breve apresentação, mas meu nome é Natália Langenegger. Eu sou doutoranda na Universidade de São Paulo. Estou estudando interfaces e tensões entre políticas de transparência e proteção a dados pessoais. Também trabalho no escritório Pera Neto Macedo, na área de mídia, tecnologia e propriedade intelectual. Trabalhei por 2 anos no Ministério da Justiça, na Secretaria de Assuntos Legislativos, que foi um dos espaços em que teve consulta pública e debates sobre o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. Também fiquei um tempo de second na Amazon, então essa sou eu. Bom, só para vocês saberem o caminho que eu vou percorrer aqui na minha fala. No primeiro momento, eu vou explicar, só para planificar um pouco o conhecimento, o que seria IoT e o que foi o Plano Nacional de Internet das Coisas. Depois, eu vou focar um pouco mais em cidades inteligentes, especialmente porque as falas que me seguem têm muita relação com cidades inteligentes, no tratamento de dados pelo poder público, mobilidade, inteligência artificial. Todos os outros temas de internet das coisas que a gente acabou priorizando no estudo, eles estão relacionados também, mas em cidades inteligentes, acho que tem uma interface aí maior e também por conta do tempo limitado. Depois vou falar brevemente da legislação em privacidade, acho que vocês aqui devem já conhecer um pouco, mas acho que vale dar uma passada sobre os pontos de contato com a parte de IoT e depois focando na privacidade em Smart Cities. Tá? Bom, a internet das coisas é chamado de IoT, enfim, a sigla de Internet of Things em inglês, tá? Basicamente, são serviços que pressupõem conectividade e computação em máquina, tá? Então, você teria 3 elementos essenciais. Então, a conectividade, o uso de sensores e dispositivos de IoT, que eles captam informações e também transmitem informações, quantidade massivas de dados, e capacidade computacional, tanto para armazenamento dessa quantidade massiva de dados, quanto para processamento dessa quantidade de dados, tá? Bom, a internet das coisas ela é uma realidade hoje em dia, ela tem mudado bastante tanto o mercado quanto as nossas práticas cotidianas. Então, com a internet das coisas, a gente consegue modular mesmo os nossos eletrodomésticos dentro de casa, a gente consegue produzir melhor na agricultura, é possível aprimorar a indústria e nas cidades também. E o fato é que há estudos que mostram que até 2025 a tendência é que globalmente exista uma injeção na economia de até 11 trilhões de dólares, tá? E no Brasil, esse valor seria de até 200 milhões de dólares. E também se percebe que também haveria uma possibilidade social de ganhos em relação à implementação de dispositivos de IoT em todas as camadas e áreas sociais e diferentes áreas de negócios. Então, por exemplo, você poderia até melhorar no alcance dos objetivos de sustentabilidade do milênio, né? Então, por exemplo, para cidades inteligentes, para comércio, até para, enfim, questões ambientais. Tendo em vista isso, o governo, representado pelo BNDES e pelo MCTIC, eles lançaram uma chamada pública para o desenvolvimento de um estudo que basearia o Plano Nacional de Internet das Coisas. Nesse estudo, tiveram alguns consórcios que aplicaram. O consórcio vencedor foi composto pelo McKinsey Company, pelo Instituto CPQD e pelo escritório Pera Neto Macedo, do qual eu fazia parte. Uma das grandes interlocutoras foi aqui a Miriam. No estudo foram conduzidas muitas entrevistas, workshops, consulta à academia, ao mercado, e justamente para entender quais seriam essas áreas prioritárias que deveriam ser estudadas e desenvolvidas e financiadas pelo governo. Depois disso, se considerou que haveria, então, o interesse em estudar as chamadas verticais e as horizontais. As horizontais seriam temas que seriam transversais a qualquer tipo de área que se você implementa a internet das coisas. Então, você teria privacidade, você teria segurança da informação, você teria tributário, você teria telecomunicações. Então, você investir nessas áreas, estudar essas áreas, desenvolver essas áreas, haveria, enfim, então, um ganho horizontal em relação à internet das coisas. E também foram escolhidas algumas áreas prioritárias. Essas áreas prioritárias seriam as chamadas horizontais. Então, você tinha um pool muito grande de questões que poderiam ser avançadas com a implementação dos dispositivos e toda a análise de dados relacionada a eles. Mas, no final das contas, a gente priorizou, o estudo priorizou, junto com, enfim, sociedade civil, academia, governo, cidades inteligentes, saúde e rural. Tá.
Como eu disse para vocês, eu vou focar aqui um pouco mais em cidades inteligentes, justamente pela interface com as próximas falas. Então, um dos temas priorizados foi cidades inteligentes. Só para fazer aqui já algumas ressalvas, inclusive por conta do Pedro aqui, que é um colega que a gente discute bastante o que seriam cidades inteligentes. Para o estudo, a gente focou justamente no uso dessas tecnologias para o aprimoramento do serviço público da infraestrutura urbana. Tá? Mas a gente entende que o conceito de cidades inteligentes ele é um conceito que ele está em debate, né? Será que a tecnologia mesmo seria algo que qualificaria uma cidade como inteligente? Será que cidades não dotadas de tecnologia não teriam sua própria inteligência? E será que a inteligência não seria algo que parte do cidadão e destinado ao cidadão? Então, tem, de fato, esse embate conceitual sobre o que é cidades inteligentes, mas para fim de um estudo de internet das coisas, em que você utiliza dispositivos que são interconectados e produzem uma quantidade massiva de dados, e com isso você constrói em cima, a gente, enfim, tem esse pressuposto mais tecnológico para o estudo. Tá? Opa. No estudo, a gente também acabou, como cidades inteligentes, ela acaba abarcando tudo, né? Desde saúde, educação, meio ambiente, trânsito, transporte, iluminação. A gente acabou também selecionando alguns estudos de alguns casos específicos que também foram considerados prioritários, que foram iluminação pública, energia elétrica, mobilidade urbana e segurança pública. No caso da iluminação pública, a vantagem de a iluminação pública inteligente ela teria algumas vantagens, né? Então, assim, hoje em dia já se tem utilizado lâmpadas de LED na iluminação pública, porque ela tem uma melhor capacidade energética. Mas, além da lâmpada de LED, você pode associar alguns dispositivos, alguns sensores dos quais eles podem melhorar o desempenho dessas lâmpadas. Como que seria a melhoria desse desempenho? Esse sensor ele teria uma capacidade de tanto captar informação quanto transmitir informação em tempo real. Então, permite com que você module, na verdade, seja modulado automaticamente a luminosidade daquelas lâmpadas, então melhorando, por exemplo, a luminosidade do espaço, ou, eventualmente, reduzindo o gasto de energia elétrica. Mas, ao mesmo tempo, poderia se acoplar outros tipos de dispositivos de IoT a essas lâmpadas. Então, você tem um exemplo que já aconteceu, que é o exemplo de você colocar sensores de som para captar, eventualmente, disparos de arma perto daquela região. No segundo caso, a gente acabou estudando medidores de energia elétrica. Esses medidores inteligentes eles teriam uma capacidade tanto de ingerir quanto receber, então, sempre esse caminho duplo de recebimento e envio de dados. As vantagens para o consumidor, por exemplo, seriam que ele teria uma capacidade de verificar em tempo real, junto com um aplicativo, por exemplo, associado, quanta energia gasta, quanto energia já gastou, então qual que é o saldo que ele tem, ou qual que é a energia que ele já gastou, mas também a qualidade da energia que ele está recebendo e, eventualmente, poder cobrar mais ativamente o poder público por uma melhoria no serviço que está sendo prestado. Já do lado das concessionárias, poderia-se, por exemplo, e há estudos, na verdade, já estão tentando implementar tarifas que eles chamam de tarifas brancas, né? Então, com a tarifa branca, você conseguiria, eventualmente, cobrar valores mais altos em determinados horários do dia em que tem maior consumo de energia. Então, assim, você tem menos tensão na rede energética naquele horário do dia em que você tem, eventualmente, um valor mais alto de energia elétrica, as pessoas consumiriam mais, então você tem uma maior distribuição do gasto de energia elétrica ao longo do dia. Tá? Em mobilidade urbana, se você consegue... A ideia seria que, por exemplo, você instalar sensores em faróis. Você conseguiria medir melhor o fluxo de pessoas e de veículos na cidade. Com essa medição melhor de fluxo de pessoas, você consegue tanto proativamente o cidadão saber que horário que ele quer sair ou não, desenvolver aplicativos, etc., que acho que o Pedro deve falar com mais profundidade, mas também do lado do poder público, conseguir pensar em políticas públicas mais direcionadas. Então, será que a gente implementa ciclovia nesse espaço? Será que a gente fomenta faixa de ônibus aqui? Ou será que a gente simplesmente promove políticas para modificar a malha urbana e reduzir a quantidade de deslocamento ao longo do dia, né? E tem também em segurança pública, o caso do dado foi basicamente a implementação de câmeras que seriam dotadas de tecnologias adicionais à simples gravação. Então, você implementa, por exemplo, um OCR que consegue ler uma placa de carro, ou então até tecnologia capaz de fazer reconhecimento facial. Então, questão de segurança pública. Só que, ao mesmo tempo que você tem todas as oportunidades relacionadas à implementação de dispositivos de IoT, você também tem alguns desafios associados, entre eles desafios de privacidade. Eu coloquei aqui duas charges, a gente gosta muito de usar isso lá no escritório. Mas a primeira, assim, se você não está planejando em
quebrar a lei, confrontar a lei. Então, por que você se importaria em ter câmeras dentro da sua casa, dispositivos que permitem sua fiscalização a todo momento? E outro seria uma sala de governo, então, assim, pegue tudo que você sabe sobre todo mundo. Quando você começa a colocar dispositivo de OT, seja nos wearables das pessoas, seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho, você consegue, de alguma forma, fiscalizar e vigiar todo mundo, né? Mas nos casos... ok. Nos casos específicos que a gente estudou, basicamente em todos, você consegue, de alguma forma, monitorar o cidadão. Em iluminação pública, tem um caso, por exemplo, do aeroporto de Newark, em que, de fato, a New York Times fez uma notícia falando assim, olha, o aeroporto de Newark está conseguindo saber o que as pessoas que circulam lá estão fazendo, porque nas lâmpadas de energia de iluminação foram acoplados sensores que verificam o que as pessoas estão falando e como elas estão circulando. Em relação à energia elétrica, bom, basicamente é possível você saber quando a pessoa está em casa, quando ela não está, o nível de segurança daquela casa, por exemplo, se você sofre possibilidade de assalto, essas coisas. E em relação à mobilidade urbana, também uma captação muito grande de dados. Essas bases de dados, eventualmente, elas são compartilhadas com empresas, com critérios nem sempre... Enfim, tem portarias, por exemplo, que regulamentam esse acesso de bases de dados coletados, seja por dispositivos IoT ou pela prestação de serviços públicos, mas que com critérios eventualmente questionáveis. E também em segurança pública, bom, a gente tem esses casos que a gente já viu, Carnaval do Rio de Janeiro, pessoas foram presas por conta de câmeras de reconhecimento facial. Na China, tem um cara que foi reconhecido, dentre 60 mil pessoas num show, foi reconhecido e foi preso. Pô, bacana, segurança pública, mas também o reconhecimento facial ele tem problemas, né? Já testes foram feitos que demonstram que, eventualmente, especialmente com pessoas negras ou mulheres, pessoas que não estão, enfim, naquele bias daquele algoritmo, elas, eventualmente, podem sofrer algum tipo de prejuízo por conta desse reconhecimento nem sempre adequado. Tá. Enquanto isso, como que a legislação fica, né? Na época que a gente desenvolveu o estudo, o que se tinha no cenário de lei, porque o estudo ele foi encerrado no começo de 2018. O cenário é um cenário absolutamente esparso de leis. Que você não tinha uma lei geral que regulasse de uma forma bastante abrangente a proteção dos dados pessoais. Então, você tinha, por exemplo, a lei de telecomunicações, que tinha dispositivos específicos. Tem o Código de Defesa do Consumidor, que tem algumas obrigações específicas. A Constituição, em alguma medida, também fala sobre proteção à privacidade. Mas, assim, nada que tratasse de uma forma absolutamente abrangente e unívoca a proteção de dados pessoais. Então, isso é muito setorizada. E daí, em agosto do ano passado, foi editada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, de fato, apresenta, enfim, direitos e deveres, direitos dos usuários, dos titulares de dados, deveres de quem está tratando dados, hipóteses em que os dados podem ser tratados, entre os quais está o tratamento de dados pelo poder público, fala sobre decisão automatizada, fala sobre medidas de segurança da informação, então apresenta de uma forma bastante abrangente a regulamentação dos dados pessoais e que, de fato, é uma vitória ao cenário que a gente tinha diagnosticado à época do estudo de IoT. Tá? Em seguida... na verdade, na época que a medida provisória ela foi editada, o Temer acabou vetando o dispositivo que criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, instituía suas competências. Isso criava uma série de problemas, porque a lei ela fala mais de 50 vezes da autoridade e atribui muita competência normativa e fiscalizatória à autoridade. Bom, essa é a competência da autoridade. Mas, assim, então, sem autoridade, como é que essa lei, ela, de fato, ia ser enforced, né? Então, aos 45 do segundo tempo, ao apagar das luzes do governo Temer, ele edita a medida provisória, instituindo a autoridade, num formato que tem sido bastante questionado, pelo menos pela academia e alguns setores de mercado, justamente porque essa autoridade não seria necessariamente uma autoridade independente, autônoma, com capacidade financeira própria, que ela está agora vinculada à presidência da República, na Casa Civil. Mas essa medida provisória também trata de algumas outras questões, entre elas o tratamento de dados pelo poder público, que vai ser falado adiante. Antes da medida provisória, o texto ele era um tanto quanto incompreensível, e o que se dava para compreender não era o que a gente queria compreender, né? Então, a medida provisória ela acabou dando um pouco mais de sentido para o texto da lei no capítulo específico sobre tratamento de dados pelo poder público, mas ainda de uma forma muito abrangente. E se a gente pensa em cidades inteligentes, eu vou acabar pulando aqui, porque... Mas, quando a gente fala em cidades inteligentes, o fato é que a gente está sendo monitorado a todo tempo
para o bem ou para o mal, né? Assim, foi aquilo que a gente falou. A gente tem dispositivos que dão oportunidades de melhoria, seja para a nossa vida privada, seja para o poder público, mas também esses dados eles estão sendo coletados, estão sendo armazenados pelo poder público e, eventualmente, compartilhados com empresas privadas. E o fato é que, depois da medida provisória e o resultado final da LGPD, há uma possibilidade muito ampla de compartilhamento desses dados, sem necessariamente atentar a essas garantias que a gente deveria ter para a proteção dos nossos dados pessoais. E aí, pior ainda, sem uma autoridade nacional de proteção dos dados pessoais que teria uma capacidade de regulamentar, de criar alguns critérios, alguns estándares de compartilhamento de dados pelo poder público e etc. Enfim, a gente fica um pouco de mãos atadas. Enfim, a fala foi essa. No final, eu peço desculpas que foi um pouco corrido, que meu tempo estava acabando, mas a ideia era justamente mostrar que, enfim, os dispositivos de IoT, eles podem nos prover muitas oportunidades, sejam econômicas, sejam sociais, sejam para o nosso dia a dia, mas que, ao mesmo tempo, eles têm alguns desafios associados, relacionados à privacidade, que vão ser, acho que, melhor abordados aqui pelas pessoas da mesa, mas que, de fato, precisavam de ter uma lei mais geral que tratasse sobre isso. Essa lei chegou, porém, essa lei ela é ainda insuficiente em relação ao tratamento de dados pelo poder público, motivo pelo qual é essencial a presença de uma autoridade capaz de regulamentar e fiscalizar a prática também do poder público em relação aos nossos dados. Eu queria agradecer novamente.